Paz e bem. Neste mês de novembro, celebramos o dia da proclamação da República. A história do nosso país começa lá na Bahia, com a chegada dos portugueses, o Cabral, e junto com ele o Frei Henrique, e a primeira missa. Uma história complexa, longa, de muita esperança e de muito sofrimento. Estamos já no século XXI, do século XVI até agora, uma grande caminhada. Como colônia, como parte do Reino Unido de Portugal e Algarve, depois como um país, um império, e proclamada a República em 1889. E de lá para cá vivemos nessa República, a República Velha, a República Nova, atravessamos ditadura. Toda uma história de um país que vai sendo construído, repito, na esperança e no sofrimento. Uma história sempre ligada à ordem econômica internacional. A razão por que Dom João se vê obrigado a vir para o Brasil era a questão do mercado, com seu poderio, obrigando a avançar para novos espaços. O nosso país está marcado sempre pelas flutuações do mercado, em todas as suas etapas. Que nós, celebrando a República, nos perguntemos quem somos nós, de onde que nós viemos e para onde nós vamos. São três perguntas que eu gostaria de repetir no sotaque, no dialeto, vamos dizer assim, mineiro. Oncotô, doncovi, proncovô. Três perguntas fundamentais que convido vocês a pensar. Onde eu estou, de onde eu venho, para onde vou? Ou se não, como ensina o Papa Paulo VI, quem sou eu, em que mundo eu vivo? Que passo novo eu vou dar para transformar a minha vida e o mundo? E vou continuar peregrino através dos tempos. Pensar o Brasil com o coração, essa é a grande questão. Na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. O que de fato significa ordem para nós e progresso? É o primado da lei, o progresso numa interpretação equivocada da própria Bíblia, entendido como conquista da terra. É bom sempre observar que o domínio entendido na Bíblia está de acordo com a natureza de Deus. Deus é generoso na sua criação. Deus harmoniza a sua criação. Deus coloca um processo de crescimento dentro da sua criação. O senhorio de Deus é um senhorio de amor, de generosidade, de partilha. Ele cria o homem e o chama a participar da sua obra. Que beleza esse senhorio em que as pessoas são sujeitas à sua própria história. Esse é o desafio do Brasil. Um país, ele é constituído pelo diálogo dentre os povos que habitam aquele território. Povos, tribos, clãs, grupos que vão construindo o entendimento. Para viver nesse espaço, nós precisamos chegar a um pacto social, a um entendimento em que todos nós podemos viver com dignidade e esperança. O pacto é formado pelas diferenças para garantir a igualdade. Nós nunca tivemos neste país, de fato, um pacto social. E se traduz numa Constituição. A nossa Constituição sempre é um pacto tutelado
conduzido um pacto muito parcial. O último Congresso Constituinte, a maioria dos participantes eram homens e mais da metade do Brasil são mulheres. As diferenças devem participar. É muito fundamental isto. Grande turma, a grande maioria dos quase 600 constituintes eram banqueiros, latifundiários, poder econômico, do agronegócio, e o povo não estava representado. Conseguimos grandes coisas pela pressão do movimento nacional constituinte do qual eu participei intensamente. Que beleza pensar um país em que o povo é sujeito à sua história. Eu compreendo a educação assim, um processo em que uma criança cheia de vigor fica em pé e aprende a se relacionar com o chão que pisa, com as pessoas e com o universo. Esse é o caminho que nós devemos buscar, em que as pessoas sejam sujeitas da sua vida e da história. Esse é o desafio para o Brasil em 2018, que logo mais vamos abraçar, nesse século XXI. Vamos pensar com amor e com coração qual é o país que nós queremos, qual é o caminho que nós vamos percorrer. Estamos comemorando a República do Brasil. Que história de sofrimento e esperança. Estamos pensando com o coração qual é o Brasil que queremos neste momento de grave crise climática. Qual é o modelo de desenvolvimento? Vamos continuar lá de Brasília, planejando, distante de tudo e de todos, em função de objetivos que nem sempre são claros e nem sempre, de fato, são aceitos pela nação. Que Brasil nós queremos? Eu sonho com um Brasil que tenha como lema nutrição e educação, um binômio fabuloso. A criança, ela precisa ser gestada com vida, com saúde, com vigor, ser dada à luz e ter capacidade de viver nesse planeta, ficando em pé, se relacionando. Porque a educação é todo um processo de relações, comigo mesmo, com o chão que piso, com a minha família, com a minha gente, com a terra onde Deus me colocou e com esse universo. Que Brasil nós queremos? Pensar o Brasil de baixo para riba e não de riba para baixo. Esse é o desafio. Pensar o Brasil na administração do senhorio de Deus, com cuidado pelas fontes da vida. Cuidar das fontes da vida, ela é vida para nós, a água, o oxigênio. Estamos aqui numa propriedade rural, há uma cerca ao meu lado. Temos muitas cercas pelo país. Aqui uma eucaliptal, uma árvore que veio lá da Austrália, que tem seu valor, mas ao mesmo tempo que suga muito a água da terra. Temos aqui um cafezal, é um alimento bom. O que é que nós queremos com a nossa plantação? É cuidar da vida, alimentar a vida ou transformar tudo que temos em moeda. Enquanto houver mercantilização dos alimentos, nós vamos conhecer miséria, degradação ambiental e fome. Essa é uma convicção profunda, trabalhando essas questões desde 1992. Que Deus nos inspire. Que país nós queremos? Um país em que nós produzimos alimentos saudáveis, em que nós não tiramos da terra mais do que necessitamos, não acumulamos, não desperdiçamos. O país da frugalidade, em que todos nós podemos viver com qualidade de vida. Eu, nesse estágio da vida, me tornei missionário das fontes da vida na região da Canastra, uma região importante para o país e para o mundo, precisa ser cuidada. Todo o trabalho humano deve ser feito na enxada ou no laboratório ou na universidade para que o povo viva. E tudo que nós produzimos deve ser pensado para a partilha, que chegue ao mais pequenino, que ainda não trabalhou,
que chegue ao idoso que já trabalhou, que todos possam comer e beber para viver. Viva a República em que o povo não passa fome, em que o povo tem vigor e participa, é sujeito da história e da vida. Deus abençoe o nosso país.